Olá, estamos aqui no Onofre Podcast e, como eu já disse muitas vezes, é um programa que trata de assuntos mais sensíveis. A gente não trata da economia dura, da política dura. E eu convidei para conversar hoje conosco na área de recursos humanos, de inteligência humana e área de gestão de pessoas. Uma pessoa que está nessa área há muito tempo, uma amiga querida, a Marcele Viana, trabalha para o Grupo Matos, que é franqueado do Boticário. Marcele, prazer ter você aqui. Ô, Onofre, o prazer é meu. Obrigada pelo convite. Prazer o nosso. Nós estamos aqui num patrocínio da ProSoja e da Carandá Propaganda e para manter essas conversas meio fora do padrão. Marcele, nós falávamos um pouco antes aqui que era muito mais simples lidar com pessoas nas empresas há alguns anos, né? Nossa, muito diferente. Hoje, assim, eu falo que lidar com pessoas é um legado que a gente aprende ao decorrer da nossa trajetória profissional. Quem gosta de lidar com gente, a cada minuto, hoje, a cada segundo, se aperfeiçoa cada vez mais. Que gente toda hora muda, né? Toda hora muda. Nós não somos fáceis, né? E como é que é hoje? Em que se transformou o RH famoso? Sim, o RH, há muitos anos atrás, era visto ali como uma porta de entrada, né, e saída de pessoas, de novos colaboradores. E hoje o RH, ele tem um protagonismo muito importante dentro das empresas, né, Onofre? Assim, hoje o RH, ele precisa estar alinhado ao planejamento estratégico da organização, da empresa, precisa fazer parte desse processo. Né, o RH hoje, como você falou no início, ele não é mais um recursos humanos, ele é uma área que lida com cultura, né, com propósito. As empresas têm sua missão, têm seus valores, têm sua visão e quem faz acontecer na ponta são as pessoas. E é essa área que precisa ter esse cuidado aí, né, esse olhar. Há uma classificação nova, digamos assim, de inteligência humana, né? Sim, inteligência humana, ainda principalmente assim, com tudo que a gente lida hoje, né, Onofre, em relação aos comportamentos, às habilidades das pessoas. O conhecimento técnico hoje ele é essencial, mas a parte comportamental das pessoas, essa é realmente o que dita as regras dentro das Lá empresas. atrás o comportamental era anulado, né? Era. Se você tem uma outra orientação sexual, religiosa, assim, tinha um certo cuidado para dar um padrão. Agora não Sim. pode mais, né? Não, jamais. Hoje, né, a diversidade e a inclusão, isso também está dentro das áreas de recursos humanos, de gestão de pessoas. Esse cuidado, esse olhar, né, Onofre? A gente precisa inserir as pessoas do mercado de trabalho nas empresas. Então o comportamento agora entrou para dentro da empresa. Entrou. Antes ficava de fora, né? Sim, a parte comportamental e assim, eu digo que principalmente os jovens, né? Essa questão, eles vêm para o mercado de trabalho sem muitas habilidades e principalmente sem o autoconhecimento. Né? E o autoconhecimento a gente sabe que é essencial, eu saber das minhas forças, das minhas fraquezas. Então, esse processo de desenvolvimento e capacitação humana, principalmente olhando, igual nós estamos falando, para a parte comportamental, é essencial. Então, o menino ou a menina chega lá, você está na área há quantos anos? Onofre, eu já estou na área de pessoas há 16 anos. Então já sabe bem. Chega lá um menino ou menina para trabalhar, no seu caso é lá no Matos, que é boticário, não é apenas venda, né? É todo um contexto de atendimento. Ele chega despreparado da escola e uma outra coisa, me parece que ele não tem preparo nenhum para enxergar a vida, a importância do trabalho, Sim. a causa do trabalho, né? Sim, Onofre. E aí que eu te digo assim, que é o grande desafio das empresas. Acreditar que esse jovem ele pode se entregar um resultado, mas não é a curto prazo. Peraí, vamos de novo. Vamos. Como é que é isso? Porque desenvolver competências comportamentais não é de um dia para a noite, né? Existe aí um período que precisa de acompanhamento, precisa de feedbacks, precisa de orientações. Hoje, dentro da área de pessoas, da área de desenvolvimento, se fala muito sobre o feed forward. O que é o feed forward? É eu mostrar para aquele colaborador, para aquela pessoa que ela pode sim ter comportamentos diferentes nas mesmas situações que ela está passando hoje, vivenciando hoje. Ela pode sim ter comportamentos diferentes numa outra situação futura, mas tem que mostrar o como. Né? Não é simplesmente só falar, olha, Onofre, você precisa melhorar a sua comunicação, mas como melhorar a minha comunicação?
frequentemente talvez nem sabe o que é comunicação, né? Sim, os conceitos, né, das competências, cada uma, o que é respeito para mim é diferente do que é para você, né, Onofre? Então, igual você trouxe essa base, esse ensinamento, as empresas precisam investir. Hoje não tem como mais uma empresa achar que vai encontrar alguém preparado no mercado de Então, a gente está trabalho. falando de educação no trabalho, que Educação é no uma trabalho. evolução do RH antigo e de Sim. há 16 anos, quando você começou. Sim, e aí que vem realmente assim, como que a empresa vai conquistar seus resultados, alcançar os seus objetivos, né? Conseguir atingir sua missão ali diária através das pessoas, através desse processo de desenvolvimento humano. E depende das pessoas, né? Depende muito das pessoas. Não tem como mais, né? Eu falo que a tecnologia, a inteligência artificial vem aí, né, para nos ajudar, vem para nos favorecer em muitas coisas, mas o ser humano é o ser humano, a essência. E é como você falou, a entrega lá na ponta, principalmente ali no nosso negócio, quando a gente fala de varejo, quando a gente fala de cliente. O cliente, ele entra dentro de uma loja do Boticário, às vezes ele nem quer comprar um perfume, ele quer sim ser percebido, ser visto, né? Ele quer ser acolhido. A compra é uma consequência, né? A compra que ele Ah, faz é uma simples então essa consequência. pessoa que atende o que está ali, ela tem que ter uma competência, digamos assim, ou uma habilidade que ela precisa ser preparada para isso, né? Precisa, É outro precisa. olhar, né? É outro olhar. E aí, Onofre, eu falo muito assim, que o jovem, principalmente, né? A gente vê assim que os estudos mostram, hoje tem muitos desempregados, muitos. Tem muitas ofertas de trabalho, né? Você mesmo sempre está aí nos mostrando, Mato Grosso é um cenário muito receptivo para vagas de trabalho e as pessoas que estão hoje, né, propostas aí a estar dentro dessas vagas, a suprir essas demandas, principalmente o jovem, ele precisa parar e se perguntar o que que eu gosto de fazer, o que que eu quero fazer, sabe, o que que eu sou bom. Às vezes, assim, em coisas Às simples, vezes mas ele não sabe disso, né? ele precisa começar a se instigar, né, a querer entender um pouquinho melhor sobre ele, para ele conseguir ir para se candidatar para uma vaga de trabalho, de emprego, aonde ele se conecte os valores dele com os valores daquele ambiente, De daquela repente é na vaga. empresa, num setor diferente, ou não é naquela Ou empresa. não é naquela empresa, porque a gente ouve muito assim, o turnover nas empresas está alto. Turnover é o É a sair, entrada e sair. rotatividade, isso, a rotatividade de pessoas. O que que leva, né, esse turnover? Então, eu mesmo, assim, dentro da área de RH, a gente se preocupa muito em ouvir o colaborador, mesmo no momento da saída dele. O que levou ele a sair? Né? O que que foi que não fez com que ele permanecesse ali conosco? É algo interno? É algo que a gente precisa realmente rever? Porque a gente está em constante mudança, né? E Sim, é quando a claro. gente fala de pessoas, isso é diário, né, Onofre? Então, tem que ter esse Marcele, cuidado. lá vocês, ou no Brasil inteiro, todas as empresas, tem muito mais jovem procurando trabalho do que maduros, né? Sim. E aí você recebe esses meninos. Como é que é a seleção? O processo seletivo, ele precisa, como eu falei, né? A gente estava falando aqui, a vaga ela é aberta e a gente precisa realmente lá desde o primeiro contato com esse candidato já haver ali uma conexão. Eu falo que é o primeiro olhar, né? Então, de Quando repente você está você precisando de uma vaga para administrativo e chega uma pessoa com um excelente perfil de vendedor. Como é que você faz com isso? esse cuidado a gente sempre tem que ter Vai para o mesmo. banco de. Isso, tem um banco de currículos, né, um banco de talentos. Hoje, as empresas, hoje, até a gente conversando aqui antes, a área de tecnologia precisou também se despertar em relação a essas demandas que a área de inteligência humana, de recursos humanos, começou a demandar. Né? Antes, os softwares de RH era folha de pagamento, ponto. Hoje, não. Hoje, a gente precisa ter ali um software onde a gente consegue ter toda a parte comportamental, humana, o desenvolvimento e essa parte que você está falando do perfil comportamental desse candidato. Né? Porque isso é super importante, o match com a vaga. A cadeira vazia, ela necessita de algumas competências. E aquele profissional que vai sentar nessa cadeira precisa ter um match, quanto mais alinhado, quanto mais próximo, melhor. Porque esse desenvolvimento, ele se torna mais leve, né, Onofre? Ele é um desenvolvimento, por isso que eu falo, a partir do momento que eu sei aonde eu estou e eu quero fazer aquilo, eu gosto de fazer o que eu me proponho a fazer, a vida se torna mais leve, né? O desenvolvimento não é nada na E pressão. me diz uma coisa, Marcelo. Quando você começou há 16 anos nessa área, a importância
do colaborador dentro da empresa não era como é hoje, né? Não, o Onofre não era assim. Eu falo que depende, né? A Matos, ela sempre teve um olhar muito forte para pessoas, né? A empresa ao qual eu tive, assim, a grande oportunidade de me desenvolver na carreira de gestão de pessoas, sempre teve esse olhar. Então, assim, o valor para as pessoas, acho que vai muito da essência, né? E da cultura da empresa. Mas essa relevância que tem hoje no desenvolvimento, na capacitação e no investimento que a empresa precisa se dispor a ter mensalmente, diariamente, né, no seu orçamento ali, planejamento estratégico do seu orçamento com pessoas, isso é inevitável, Então, precisa ter. o colaborador de qualquer empresa, ele é um ativo financeiro da empresa, né? Muito, muito. Eu Não falo, era antes, não era, né? não, eu falo que, né, o bem mais precioso de uma empresa são as pessoas, né? As pessoas que fazem parte da empresa é elas que fazem acontecer, né? Os recursos, os processos, toda a parte operacional, ela precisa existir sim, mas ela só existe porque tem as pessoas ali que fazem acontecer Esse diariamente, né? reconhecimento da importância das pessoas é coisa mais recente, né? Sim, Onofre, sim, reconhecer, tanto que hoje, né, a gente vê muito a questão da meritocracia, né, o tanto que é importante a gente valorizar o ser humano, valorizar as pessoas, mostrar para elas o resultado que elas estão alcançando, como eu disse, a parte de feedbacks é super importante, e aí, Onofre, vem um grande, eu falo segredo ou até um desafio, a liderança das empresas precisam acreditar, precisam, assim, querer fazer acontecer, não é só o RH, né? A gente fala que um gerente lá na ponta de qualquer negócio que seja, ele é um gestor de pessoas. As pessoas, isso é super importante também da gente abrir aqui, que gestão de pessoas não é só um setor, uma área que capacita, que recruta, que treina, que desenvolve. Quem está na ponta no dia a dia com o time, com os colaboradores, é um gestor de pessoas. Então, essa importância de entender também sobre o ser humano, Isso hoje é também para tem que ter todas as preparo. áreas. Tem que ter preparo. A liderança de uma empresa, ela precisa ser preparada, ela precisa ser capacitada para saber lidar com gente. Aí, Marcele, como é que chega lá os meninos e as meninas que estão procurando eh, espaço e tem as vagas? Como é que eles chegam? Chegam desorientados, despreparados, desanimados, com pouca vontade de trabalhar, sem muito interesse? Como é que é o universo deles? Onofre, eu vejo que eles têm sim muita vontade, muita energia. É um time que tem uma alta energia, assim, pessoas, quando a gente fala ali de uma galerinha de 18 a 24 anos, vem para o mercado de trabalho com muito desejo, com É muita mesmo, hein? vontade ao pote, vem. Mas é o que acontece, às vezes chega ali, ele acaba não tendo uma causa do porquê ficar ali, porque hoje eles precisam ter essa causa. É da natureza deles É ter É da causa. natureza, precisa ter uma causa. E essa parte que nós estamos falando de desenvolvimento humano, para eles é uma causa importante. Poxa, eu quero aprender, eu quero ter novas habilidades. Né? A gente vê em programas de estágio o tanto que isso é importante para eles quando eles têm a oportunidade de aprender. E você consegue essa recepção, no sentido de receber, né? E depois esse contato, essa preparação, você resgata esse foco deles? Sim, com certeza, resgata sim, Onofre. E uma coisa de como resgatar isso, que eu posso te dizer por experiência, a gente precisa primeiro fazer com que esse novo colaborador, com que esse novo jovem talento que está chegando na empresa, ele se conecte à empresa através o quê? De um programa de integração que vai sim trabalhar com ele a parte da cultura da empresa. Né? Ele precisa se conectar à Isso antes de cultura. contratar. Não, depois de contratado. Ah, Você sim. contrata, no processo de contratação, você já começa a ter essa conexão, né? Como eu falei, desse primeiro olhar, da transparência. Isso é super importante. Você precisa ser transparente desde assim de salário, benefícios, o que eu vou fazer aqui, qual vai ser meu papel aqui, o que você espera de mim, empresa, né? Então, desde um primeiro contato no recrutamento e seleção, isso é importante. E após esse jovem, né, esse profissional ser contratado, aí sim vem essa conexão maior com a cultura, com o E propósito ele da amadurece empresa. rápido? Não.
Não amadurece rápido, é um processo, como eu falei, a longo prazo, é um resultado a longo prazo, não é do dia para a noite, porque a gente está falando de comportamento. A parte técnica, eu consigo num curto prazo de tempo É só ensinar. treinar ele, como é que aperta aqui, Isso, né? e Aperta o parafuso, treinamentos, bate aqui e tal. sim. Mas não é Capacitação, isso, né? treinamento não é suficiente. A gente precisa trabalhar habilidades comportamentais. Como eu falei, se eu estou lá com o desafio de fazer a vida, o dia de alguém que eu vou atender, ou que eu vou, né, ter um olhar diferente, fazer aquele dia daquela pessoa ser diferente, primeiro eu preciso. Mas como é que você treina esse comportamental? É na integração ou depois programas de acompanhamento? Como é que é? Sim, essa parte comportamental, Onofre, vem muito em relação ao perfil, igual você falou, né, num momento ali. Qual que é o perfil comportamental dessa pessoa que está chegando na empresa? Qual é o perfil ideal, né? A gente sempre tem ali um perfil ao qual a gente deseja, né, que aquele colaborador tenha em relação aos seus comportamentos. É claro que a gente não vai virar a pessoa do avesso, né? Sim, Por isso que, como eu falei, quanto mais próximo o match das competências desse profissional for com a vaga, melhor eu consigo fazer esse se ele chegar lá bem desenvolvimento. rebelde, já na seleção, você vê que é uma pessoa rebelde, porém inteligente, ele promete. Não é o fato de ser rebelde, não é motivo para descartar. Não, jamais, assim, até mesmo porque rebeldia, né? Rebeldia é complicado a gente falar assim, essa rebeldia desse candidato vai impactar em alguma coisa internamente? Depende, às vezes vai até favorecer, né? Então a gente tem sim um filtro, tem um perfil de vaga, precisa ter esse match, como eu disse, do candidato com a vaga. E esse processo de desenvolvimento comportamental, quando você pergunta como que ele é feito, por isso que ele é um pouco mais longo, vamos dizer assim. Eu preciso avaliar esse colaborador, né? Preciso mostrar para ele quais são os gaps que ele tem em relação às competências para a vaga ao qual ele, né, foi inserido, para aquela vaga ao qual ele foi contratado. E aí vem o processo que a gente chama de plano de desenvolvimento individual, que é onde eu vou desenvolver esse colaborador, onde eu vou capacitar esse colaborador e sempre com feedbacks, Pois Onofre. O segredo é o numa empresa que feedback. tem 300, 400 funcionários, como é que faz isso, Marcelo? Aí que é igual eu te falei, a gente tem que ter a liderança da ponta abraçada com essa causa. A liderança precisa comprar a ideia, entender A liderança que você falou, o os líder maior. líderes. É a liderança lá no dia a dia mesmo, né? Os líderes que estão com essas pessoas, que E estão com como é esses que você tem essa colaboradores. resposta? Você está lá numa loja ou num outro departamento, como é que se mede isso aí? Tecnologia, como é que é? Tecnologia, como eu falei para você, tem a questão do software, né? Que a gente precisa, não tem mais como a gente trabalhar essa parte do desenvolvimento humano mais na mão, né? Ali nas planilhas de Excel. As planilhas ajudam muito, mas o software a gente consegue ter essas informações de forma mais rápida, de forma mais ágil. Então, a gestão ágil hoje, ela é, né, assim, o diferencial. Então, Tem um preconceito, Marcele. Hoje a gente percebe isso, é um forte preconceito contra os jovens. Jovem não quer trabalhar, não quer saber de nada, só quer saber de WhatsApp e outras redes. E esse pessoal não tem salvação. O que se me diz disso? Onofre, isso é uma questão que até quando a gente fala de gerações, as gerações, né, mais maduras, às vezes muitos têm esse preconceito de trazer essa fala, igual você disse, né, da rebeldia, ou que o jovem é difícil, ou que ele não quer nada com nada. Então eu vejo que aí que entra muito a questão da área de inteligência humana, em mostrar para essas pessoas que esse sangue novo que está chegando, ele precisa chegar e ele vai chegar e a gente precisa aprender a lidar com ele, e esse aprender a lidar, ele aprende a lidar com a gente também, né? Então é uma troca. Eu falo que é uma troca. O que precisa existir nesse momento, Onofre, é que comando e controle hoje, ele já não faz mais parte do dia a dia das organizações. Precisa sim ter controle das informações, precisa sim ter controle de tudo, né? Mas o comando e controle em relação a desenvolvimento humano, ele já não cabe mais. O comando faz controle, senão eu te demito. Isso não cola não mais, existe né? mais.
Então, assim, a gente precisa sim entender que essa nova geração está chegando e olha, eu falo para você, a gente aprende muito todos os dias. Né? Até brinco com vocês, a gente já brincou lá na área, a gente tem as meninas mais jovens, né? Você até fala, a gente tem ali as meninas da geração mais jovem, o tanto que diariamente a gente aprende. Né, assim, um novo conceito, uma nova forma de olhar, sabe, essa forma disruptiva de ser, e isso tudo a gente entende que é importante e que se a gente consegue levar para o nosso dia a dia, todo mundo ganha, então, né? o conflito acaba sendo produtivo, né? Sim, o conflito natural, ele precisa, o conflito. Natural, ele precisa acontecer, não tem como, né? E infelizmente, Onofre, quem não se adequa a esse olhar novo, né, para esse novo momento que a gente está vivendo, principalmente pós-pandemia, essa questão muito do humano. Né, eu falo para você assim, a gente precisa saber lidar diariamente com a inteligência emocional, né, das pessoas, a gente precisa saber lidar com essa comunicação não violenta, né, no dia a dia com as pessoas, a gente precisa ter esse cuidado, porque hoje, né, as pessoas, a gente vê à nossa volta essa questão mesmo do emocional está muito abalado. Tá muito. Né? A meninada que chega, ela chega com tudo isso, o emocional que vindo da família, da educação, da questão social, da falta de orientação. Sim. Aí ele chega, a empresa recruta, faz ali uma preparação dele. Sim. O nível de aproveitamento é bom? Sim, Onofre, assim, a gente trabalhando essa questão, né, do aprender a desenvolver esse novo colaborador que está chegando, o nível de aproveitamento é muito bom, sim. Né, você consegue reter muito as pessoas. Uma coisa que eu sempre digo, assim, que essa galerinha jovem lá nas escolas, se as escolas fossem um pouco mais próximas, sabe, desse olhar mais do futuro desse jovem, eu acho que todo mundo ganharia muito. A gente às vezes vê projetos aí, né, de desenvolvimento de jovens que muitas escolas às vezes não acreditam, né, não abraçam. Então, assim, se as escolas também acreditassem, eu acredito que a gente ia conseguir ter um nível de aproveitamento muito maior. Muitos desses meninos vêm de famílias com alguma dificuldade, ou pobre, ou desestruturada, coisa assim. Nasce num bairro mais difícil e a escola não ajuda. Sim. Normalmente não ajuda. Claro que tem exceções. Aí ele bate na porta da empresa. Quem é esse menino que chega lá? Esse menino que chega lá, ele chega cheio de sonhos. É mesmo, é? Sim. Chega cheio de sonhos, cheio de vontade de querer fazer acontecer, como eu falei, cheio de energia. E aí vem o nosso desafio interno de acolher, de ajudar, de fazer esse profissional realmente se tornar um grande profissional. Né, eu falo mesmo assim, que eu já tive a oportunidade de ver quantos jovenzinhos, hoje gerentes, né, pessoas que conquistaram, que cresceram. Então, assim, a gente sabe, sim, que hoje o jovem ele é mais imediatista. Né, a gente sabe que tem esse desafio e esse é um grande desafio das empresas. Agora eu falo enquanto RH, assim, você trazer esse profissional para a empresa é bem desafiador, então por isso que tem que ter essa questão da causa, por isso que tem que ter essa questão do querer desenvolver, porque para a gente captar esse profissional no mercado, ele tem muitas oportunidades. E ele ser imediatista e querer para ontem, né, o resultado, isso dificulta um pouco, então, é o grande desafio. A geração jovem não está perdida para o mercado de trabalho. Não, o mercado empresarial é que vai ter que achar aí um mecanismo de convivência com eles, aproveitando as habilidades, a energia, como você diz. Perfeito. Aproveitando a habilidade que ele tem e entendendo que eu vou precisar desenvolver novas habilidades e que eu não vou encontrar ele preparado e pronto. Antigamente exigia experiência. Sim, antigamente, né? Tem que ter 1 ano de experiência em vendas, né? Hoje não, tem muitos que é a primeira oportunidade de emprego. A venda mudou também, né? Tudo mudou, né? E eu falo assim, primeira oportunidade de emprego, né? É tão gostoso você abrir a porta da empresa e receber e ela falar, nossa, aqui foi meu primeiro emprego, né? Aqui é onde eu aprendi, onde eu me desenvolvi. As empresas que têm esse olhar, elas conseguem reter, como você falou, aproveita muito mais essa chegada. E a hora que ele chega lá na frente, que ele passou os estágios probatórios e já se consolidou, ele
se mostra maduro, comprometido? Onofre, aí que eu vejo assim, que também é um olhar. Tem aquele que quer continuar, que está ali, que tem uma eterna gratidão pela empresa ter acreditado, ter aberto as portas e quer se manter ali. E tem aquele que ele tem o desejo, um sonho dele fora dali, né? Às vezes está fazendo uma faculdade, está fazendo algum curso ou quer empreender em algo. Então, a partir do momento que a empresa também valoriza isso, olha, você quer voar? Eu tenho certeza que você vai voar muito mais forte do que você chegou e eu sei que eu fiz parte disso para você. Então, tem sim aquele jovem que ele quer, né, seguir outra trajetória profissional por conta de sonhos, de desejos, e eu vejo que o RH ele precisa fortalecer isso. Qual é o seu sonho? Né? Onde você quer chegar? Eu estou surpresa que você dizer que esses meninos chegam lá com sonhos. Chegam com sonhos, muitos sonhos. Sonhos e energia. Sonho e energia. Aí essa equação transforma, E aí, aproveita e transforma. aproveita e transforma. E a gente precisa acreditar. É claro, né, que a gente não é 100% de Não, tudo que a claro gente que não. consegue, né, conectar isso. Mas eu te falo que tem sim, Onofre. Eu vejo que tem muitas oportunidades e as empresas precisam acreditar. Acreditar e investir e E capacitar. entender que E o entender. recurso humano hoje, a pessoa, o colaborador, não é o de 10 anos atrás. Não é. Aliás, não é nem o de antes da pandemia, né? Não é A diferente. pandemia foi em 2020. Sim, e é diferente. E é assim, igual, eu estava até lendo uma matéria esses dias, para 2025, a Abracon, né, que é uma associação voltada para a parte de tecnologia, né, eles falam que vai abrir aí mais de 700 oportunidades na área de tecnologia para novas vagas futuras. E nesse mesmo período vai ter capacitado aí só 200 pessoas, vamos Estão dizer falando assim. do Estado. Nós estamos falando, Então você imagina, mais de 500 vagas que estão aí. Então, imagina o tanto que esse novo jovem, ele não está olhando para isso. Né? Então, as oportunidades são muitas. O que a gente precisa é fazer com que eles queiram estudar, que eles queiram investir na carreira deles, que eles queiram se autoconhecer, para eles poderem abraçar essas oportunidades que estão surgindo. Agora você com 16, 17 anos nessa área, trabalhando hoje numa grande empresa, lidando muito com jovens, né? Que sensação você tem Sensação, você fala de ter começado, de estar atuando e de continuar atuando nessa transição tão grande? A sensação é de que você transformou o mundo e o mundo te transformou. Eu acho que eu me transformei muito, Onofre. Me transformei muito nesses 16 anos, lidando com pessoas, né? Esse desafio que eu gosto tanto, né? Que eu sou tão apaixonada em lidar com gente, em lidar com pessoas. E eu acredito que eu consegui transformar muitas vidas, sim. Eu acho que eu consegui, né, colocar um pouquinho de pitadinha ali de amor e de cuidado com as pessoas e fez com que as pessoas quisessem crescer, quisessem se desenvolver. E é muito gratificante quando a gente encontra alguém e fala, nossa, Marcela, aprendi com você, né? Então, para mim, assim, é uma sensação de muita gratidão. E, ao mesmo tempo, também essa gratidão por eu ter me transformado como pessoa, como mulher, como profissional. Os jovens, olhando com esse olhar, os jovens têm futuro. Tem muito futuro. A gente precisa só acreditar, E valorizar olhar diferente, e né? olhar diferente, sem julgamentos. Olhar sem julgamentos. O julgamento, ele atrapalha muito. Então, o julgamento parte do preconceito, parte né? do preconceito. Se começa com o preconceito, começa tudo errado, né? E muito, Onofre, assim, eu falo que a gente precisa ter uma mentalidade muito aberta. Ter uma mentalidade aberta para aprender todos os dias e ensinar todos os dias. Né? E mostrar que a gente ensina e que a paciência é importante, né? O olhar para o humano, a paciência é super importante. Assim, bem irresponsável. Eu lido com muita gente também, em outra faixa, não na faixa de treinamento. Não. Mas eu penso que a gente que lida nessa área, que tem um tipo de liderança, acaba sendo uma universidade individual, não é? Sim, acaba sendo mesmo. Uma universidade de tudo, né? De mundo, né, Onofre? Na família, no trabalho e tal. A gente vai... Só que ao mesmo tempo que você vai aprendendo, você vai ensinando também. Sim. E aí, a gente ao final... Sim.
E eu falo, todos os dias a gente aprende algo novo, né? Igual você fala, eu com 16 anos na área de pessoas, ainda não sei tudo, né? Todos os dias você Porque as abre pessoas lá, mudam todo dia, todo né? dia. Então, assim, todo dia a gente aprende algo novo, né? Todo Esse dia menino você... que daí, que chegou agora, que chegou há 5 anos, daqui a 10 anos, chega o filho dele. É isso É mesmo. Chega... outro mundo, outra Outro cabeça, outro mundo, é. universo, né? E assim, né, Onofre, eu falo que a gente falou muito dessa, né, desse público mais jovem, dos 18 a 24, mas a gente tem sim, né, portas abertas para todas as idades. Né, a gente tem projetos assim hoje dentro das empresas que eu acho fantástico, que é 50 mais, né, dando oportunidade para as pessoas mais maduras também, porque o olhar, né, da experiência ajuda muito ao Aí, aprendizado para a ao gente novo. encerrar, é só lembrar aquele filme Um Senhor Estagiário, né? Sim, Você que sim, ainda não pôde ver, tem na Netflix, tem no YouTube, sim, Um Senhor Estagiário, sim. com um grande ator que é o Roberto De Niro e uma atriz muito legal que é a Anne Hathaway. Ele mostra isso, essa inserção do velho e do novo sem o conflito, É. se complementa e a vida segue, né? Sim, é o aprendizado, né? O aprendizado constante, Onofre. Marcelo, muito obrigado. Eu que Um agradeço. prazer ter você. Eu sei da Prazer é sua meu. experiência, nós temos uma convivência, né? Sim, É muito boa a nossa conversa. Obrigadão. eu que agradeço, Onofre. Obrigada. Nós estivemos aqui conversando com a Marcele Viana, ela é da área de inteligência humana, vamos simplificar assim. Quem está nos patrocinando aqui é a ProSoja Mato Grosso e a Carandá Propaganda e ficamos aqui. Marcele, um beijo e até a Beijo. próxima. Até, Onofre. Obrigada.